Após turnê aclamada por crítica e público em 5 cidades do Nordeste, a Escola do Teatro Bolshoi chega a Salvador para 2 apresentações do espetáculo Gala Bolshoi. Vai ser agora, no próximo dia 5 de julho, terça-feira, às 5 da tarde e às 9 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves. A passagem pela capital baiana vai contar ainda com uma audição para seleção de novos bailarinos. E a gente entra junto, conversa agora com o assessor artístico da Escola de Teatro, da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Maicon Golini. Um prazer tê-lo aqui conosco, Maicon. Seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, o prazer é nosso. Pois é, a Escola do Teatro Bolshoi já dissemina a cultura e a arte pelo Brasil há mais de 20 anos. Como é que vai ser essa experiência? Primeiro vamos falar dessa audição. Vai ser para a seleção de novos bailarinos que já tenham experiência? Como é que as pessoas interessadas podem participar dessa audição, Maicon? Então, agora no dia 4, na segunda-feira, a gente vai fazer a pré-seleção em Salvador. A pré-seleção é uma primeira etapa do processo de aprovação de novos alunos que a gente tem na escola. E os candidatos devem ter de 9 a 17 anos de idade e podem ser candidatos com experiência em dança e também candidatos sem experiência em dança, tá? Opa, deu uma... Então, assim, se você tem interesse de se profissionalizar na dança, tem interesse na formação profissional, essa é uma oportunidade imperdível. O Bolshoi é o sonho de muitos bailarinos e bailarinas. Quais são os requisitos imprescindíveis para se tornar um membro do Balé Bolshoi? Claro que é uma série de fatores, né? A gente avalia as questões físicas do candidato, se ele tem as habilidades físicas necessárias para se desenvolver como bailarino, por exemplo, flexibilidade, força, impulsão, coordenação motora. Então, além disso, dessas habilidades, a gente avalia a questão de ritmo, a questão artística e, por fim, claro, o interesse, a paixão que esse bailarino tem pela dança, porque isso é um dos ingredientes principais para você ter uma carreira na frente. Você observou que os candidatos devem ter idade mínima de 9 anos, não é isso? Perfeito, idade mínima de 9 anos. Ou seja, isso também como um detalhe importante, não é? Quanto mais cedo no desenvolvimento da arte da dança, mais facilidade para se tornar um grande dançarino. Perfeita a tua observação. O curso de formação profissional, como um curso que a escola oferece, né? A Escola Bolshoi oferece, tem duração de 8 anos. Então é uma jornada longa de formação. Então, para um candidato que não tem experiência em dança, a idade ideal seja de 9, 10, 11 anos ali para começar essa carreira, né? Então, os candidatos já um pouquinho mais velhos, que excedem essa idade que eu falei, eles já precisam apresentar um conhecimento mínimo em dança, para daí então serem avaliados e recolocados nas turmas já existentes da escola. Maicon, e como é que funciona esse processo de aprendizado? O aluno ele tem que ir para a escola, morar na região, nas imediações da escola? Como é que funciona isso? Os custos para esse deslocamento, existe algum tipo de suporte, de bolsa? Como é que funciona? Perfeito. A Escola Bolshoi, a missão da Escola Bolshoi é formar artistas cidadãos, né? Então nós formamos bailarinos sim, mas a nossa missão principal é formar artistas cidadãos. O curso tem duração de 8 anos e a Escola Bolshoi dá todo o aparato para que a criança foque totalmente na sua formação profissional. Então todos os nossos alunos são bolsistas, ninguém paga absolutamente nada para estudar na Escola Bolshoi e recebe uma série de benefícios, justamente fazendo com que a criança foque e se dedique às aulas de dança e todas as aulas da sua grade curricular. Então os bailarinos do Bolshoi recebem sapatilha, recebem uniforme, recebem assistência médica, assistência fisioterápica, alimentação, enfim, todos os benefícios para que ele se dedique 100% à sua formação. Para que os nossos espectadores, os nossos ouvintes tenham uma dimensão, como é que funciona o treinamento em si? São quantas horas diárias? Como é que funciona a parte das apresentações? A Escola Bolshoi trabalha com o treinamento de alto rendimento. Então, os nossos alunos têm aula de segunda a sexta-feira, são 4 horas diárias de atividade, todo dia, tá? Entre disciplinas
práticas, disciplinas teóricas, porque existe a parte teórica que um bailarino precisa estudar sobre cultura, arte, música, o teatro em si, enfim. Então é bastante dedicação, são longas horas de estudo, para que no futuro chegue no palco e se apresente para o público e receba o aplauso por toda a sua dedicação. A Escola Bolshoi é também uma grande exportadora de talentos, né? Não necessariamente aqueles formados no balé Bolshoi permanecem integrados. Como é que vocês avaliam esse processo de formar pessoas, formar bailarinos, cidadãos para o mundo? Como é que vocês analisam, por exemplo, ver filhos da Escola Bolshoi brilhando em outros palcos que não necessariamente ligados à escola? A escola tem uma missão de excelência artística e técnica no mundo do balé, mas também tem um lado social, né? Então a gente se orgulha muito em dizer que até hoje, né, depois de 22 anos de história, 70% dos nossos alunos formados atuam no mercado da dança, né? E os outros 30% também atuam no mercado, mas talvez em outras ramificações dessa área, certo? Então, para nós da escola é um motivo de grande orgulho, porque nós percebemos que realmente o papel da escola de formar cidadãos, de agregar valores a esses cidadãos e fazer com que eles contribuam para a sociedade, a escola cumpre, né? E além, claro, de encher de orgulho os nossos bailarinos que atuam nos palcos brasileiros, atuam nos palcos estrangeiros, que são motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros. O balé Bolshoi, Maicon, ele carrega consigo o prestígio, não é, de ser considerado o maior balé do mundo. Tem toda uma trajetória desse grupo originalmente lá na Rússia e tudo mais e tal. Agora, o que justifica esse mérito? Como é que você explica o sucesso do Bolshoi ao longo de tantos anos? O Teatro Bolshoi de Moscou é um dos teatros mais tradicionais que existe na nossa história, né? Foi palco não apenas das grandes estreias, né, dos balés de repertório, mas foi palco também de muita parte da história em si, da história mundial em si, né? Então, é um trabalho que vem sendo, né, quase 300 anos o teatro tem, e é muito valoroso tudo que ele produz, né, para o mundo das artes. Então, nós da Escola Bolshoi somos muito honrados de carregar esse nome também. Claro que é muita responsabilidade, porque nós temos que manter a qualidade, né, a altura desse nome, mas é uma grande honra ser um braço, ser uma extensão dessa grande pérola do mundo cultural. E me corrija se eu estiver errado, mas a única filial no mundo é a que fica localizada em Joinville, Santa Catarina. Exatamente, a única filial, a única escola do Teatro Bolshoi é aqui no Brasil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. O que justifica o fato de o Brasil ter sido privilegiado nesse processo? Também uma série de fatores felizes, digamos assim. O Teatro Bolshoi de Moscou veio dançar aqui em Joinville. A gente tem um festival de dança muito grande aqui, e eles vieram dançar nos anos 90. E eles se encantaram com a cidade, né, com a disciplina da cidade, com essa proximidade cultural que existia com a cidade e a cidade de Moscou. E então, o idealizador do projeto, o bailarino Alexander Bogatyrev, ele criou esse projeto da escola, e então eles começaram a aplicar, junto com o nosso governador na época, o Luiz Henrique da Silveira, o projeto da escola aqui em Joinville, né? Infelizmente, ele não chegou a ver o projeto em prática, ele veio a falecer antes disso, mas a sua esposa, nossa querida professora Gália, ela tocou o projeto, e aí está a escola já com 22 anos aqui em Joinville. Maicon, houve algum tipo de reação ou tensão a partir do momento em que a gente viveu a guerra da Ucrânia com a Rússia invadindo? Houve algum tipo de preocupação por parte da Escola Bolshoi aqui no Brasil diante da eventual repercussão negativa da ação russa na Ucrânia? Com certeza, né? Acho que guerra é uma coisa que ninguém deseja, né? E nós, artistas, nós sempre somos muito mais, acho que, sensibilizados por tudo e acabamos respondendo por algo que não temos nada a ver, né? Eu sempre gosto de salientar que a escola é inspirada nos moldes de escolas de formação russas,
mas é uma escola brasileira. Nós atuamos com 220 alunos brasileiros, né? A nossa equipe, sim, metade da equipe é brasileira, metade da equipe é russa. Temos um professor ucraniano, inclusive, mas a essência da escola é brasileira, e acho que isso é muito importante a gente levar em consideração, porque o trabalho cultural, a transformação social que a escola impacta aqui na nossa cidade, aqui no nosso país, não pode ter ligação nenhuma com uma coisa tão horrorosa quanto uma guerra. Você falou que tem 220 alunos na escola Bolshoi aí em Joinville. Tem quantos baianos nessa lista? A gente tem um número considerável de baianos, inclusive ao longo desses 22 anos da escola, muitos bailarinos baianos se formaram na nossa escola, e os baianos sempre se destacam porque eles são geralmente muito carismáticos, eles conquistam a todos assim de forma muito fácil, né? E geralmente no palco eles se destacam pela sua expressão artística. Então atualmente a gente tem sim um número de bailarinos baianos, inclusive nos últimos anos, tá? E eles nos enchem de orgulho. A gente está falando aqui com o Maicon Golini, que é assessor artístico da Escola de Teatro Bolshoi aqui no Brasil, que vai estar nesta semana agora em Salvador com 2 apresentações do espetáculo Gala Bolshoi. Fala um pouco pra gente também desse espetáculo, Maicon. É um espetáculo com variações de conhecidos e aclamados espetáculos, tem o Dom Quixote, Quebra-Nozes, não é isso? Como é que vai ser esse espetáculo? Isso mesmo. O espetáculo Gala Bolshoi, que acontece na terça-feira, é um espetáculo vibrante, brilhante, que traz 2 atos de espetáculo, tá? Então, a primeira parte desse espetáculo traz os principais fragmentos dos grandes balés de repertório. Então, como você mencionou, a gente tem o adágio do Balé Quebra-Nozes, adágio do Balé Don Quixote, a gente tem o famoso solo da morte do cisne, que é conhecido mundialmente e que é um desafio para a expressão cênica da bailarina que interpreta o cisne. Então, para quem aprecia o balé clássico de repertório, é um prato cheio essa primeira parte do espetáculo. Após o intervalo, a gente tem, no segundo ato, o balé contemporâneo chamado Kaori, do nosso ex-aluno e coreógrafo William de Almeida, e é um balé que traz uma movimentação muito sua, assim, muito peculiar, uma movimentação que desafia os bailarinos, e ali conta toda uma história baseada na experiência desse coreógrafo. É um balé muito visual, e tenho certeza que o público baiano vai gostar de prestigiar esse espetáculo. Quando você fala em balé contemporâneo, é algo diferente do que a gente está acostumado a assistir, aquele estilo mais clássico? Perfeito. O balé clássico é a origem de todos os outros gêneros, né, de dança, né? O balé clássico é muito antigo, ele é anterior a tudo que a gente já conhece hoje. Mas a dança contemporânea traz uma desconstrução dessa movimentação e desafia os corpos dos bailarinos a se expressar de formas diferentes, né? Então, é um espetáculo, o Gala Bolshoi é um espetáculo que agrada a todo tipo de público, porque tem o balé clássico, tem a dança caráter, tem a dança contemporânea, então realmente vale muito a pena prestigiar esse espetáculo. A dança, como a gente percebe, é uma manifestação artística extremamente plural, claro, né? Inúmeros estilos diferentes. Como é que você avalia a possibilidade de exatamente o balé clássico, esse que ainda é preservado, cultuado, valorizado especificamente até pelo próprio Bolshoi, mas como uma manifestação passível de mudanças, de interferências na medida em que a própria cultura se transforma, evolui ao longo dos tempos? A gente está aqui na Bahia, onde tem uma africanidade muito forte. Você vê com bons olhos essas possíveis mudanças num estilo que historicamente vem sendo defendido, mas que, quem sabe, pode ser modificado também? É uma questão que a gente sempre procura trabalhar aqui na nossa escola, é justamente a tradição aliada à inovação, né? Então tem muito do balé clássico que deve ser preservado ao longo da sua construção, né? Porque é uma arte muito antiga já, mas a gente não pode se fechar para o novo. A dança contemporânea, a dança moderna são estilos que vão trazer linguagens novas para esses bailarinos. Hoje em dia, um bailarino profissional, ele precisa sim dominar as diferentes técnicas, ele precisa dominar o balé clássico, ele precisa dominar a técnica de dança contemporânea para estar atuando numa grande companhia. Então a gente vê essa mudança já no cenário mundial em relação ao balé clássico.
né? E eu destaco que o balé clássico, ele tem uma missão muito importante de transformação social, né? E foi assim desde os princípios também, apesar de muitas pessoas acharem que ele é uma arte elitizada, como, né, tem esse resquício, mas o balé clássico serve também como uma ponte de mudança, uma ponte de transformação social. Então, uma pessoa que tem contato com o balé clássico, ela vai se aproximar da música erudita, ela vai se aproximar das questões mais eruditas que existem da arte, né? Então, fica aí o convite para prestigiar um bom balé clássico, uma boa dança contemporânea através do espetáculo da Escola Bolshoi. Você particularmente, Michael, além do balé clássico, do balé que o próprio Bolshoi representa, qual outro estilo de dança que te seduz, te inspira? Como bom brasileiro, eu acho que as danças populares brasileiras encantam demais. Então, inclusive é uma disciplina que nós temos na nossa escola, os nossos alunos estudam as danças populares brasileiras, porque a dança popular brasileira, ela trabalha muito ritmo, ela é muito didática nessa questão de ritmo para o bailarino, e também na questão de expressão corporal. Ela é uma dança que permite que a nossa brasilidade se externe, né? Então, eu vejo que é um estilo que me agrada muito, e para nós, bailarinos brasileiros, é muito importante estudar também. Você percebe essa brasilidade entre os bailarinos nacionais em comparação com, por exemplo, os russos? Com certeza. Inclusive a escola já se apresentou na Rússia algumas vezes, nós já tivemos várias outras ações como intercâmbios na companhia do Teatro Bolshoi de Moscou, e uma coisa que sempre nos foi apontada é justamente essa questão dessa brasilidade, né? Então os bailarinos brasileiros se destacam por conta desse carisma que nós temos e por conta dessa, eu diria, uma coragem. Eu acho que nós, bailarinos brasileiros, nós nos arriscamos mais. Nós temos um pouco mais, talvez, de garra, se a modéstia permitir falar. Então, recentemente, inclusive, dois ex-bailarinos nossos, Amanda Gomes e Wagner Carvalho, foram premiados numa das maiores competições em Moscou, competindo com outros bailarinos russos e de outros países de grande nível, e eles ganharam, o Wagner ganhou medalha de ouro, a Amanda ganhou medalha de prata. Então, assim, mais um motivo de orgulho e de confirmação que realmente os bailarinos brasileiros são muito talentosos. Michael, um prazer falar com você. Michael Golini, que é assessor artístico da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A gente está recebendo aqui várias mensagens parabenizando pela iniciativa de estar mais uma vez aqui em Salvador com o balé, e tem gente também curiosa querendo saber como é que faz para participar da audição. A gente já falou a respeito, mas só para reforçar, quais são os caminhos, como se inscrever, por favor. Então, pessoal, pré-seleção em Salvador acontece agora, segunda-feira, dia 4, tá? A partir das 10h30 da manhã. Para você se inscrever, você tem que entrar no site da Escola Bolshoi, lá vai ter o edital e vai ter todo o processo de inscrição, ok? Lembrando de que é necessário ter a idade de 9 a 17 anos para poder fazer parte da pré-seleção da Escola Bolshoi. E para encerrar de vez, Michael, convida aí o nosso público então para participar desse espetáculo, que dia? Terça-feira que vem agora, às 5 da tarde e às 9 da noite, na sala principal do TCA. Então, povo baiano, é sempre uma honra para nós da escola estarmos aí na terra de vocês, e dessa vez não é diferente. A gente preparou um espetáculo super bacana, vibrante, emocionante, e esperamos todos vocês no Teatro Castro Alves para essas duas sessões, às 17 e às 21 horas, Gala Bolshoi com os bailarinos da Companhia Profissional da Escola Bolshoi. Um espetáculo imperdível e preparado com muito carinho para vocês. Maravilha. Michael Golini, assessor artístico da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, sucesso. Esteja sempre bem-vindo aqui conosco. Até uma próxima, então. Até a próxima, foi um prazer. Obrigado. Valeu. Agora são 7h46 na Tarde FM.